Sejam muito bem-vindos ao Pod da Voz, um espaço pensado para que todas as pessoas tenham um espaço de escuta e de fala. Pais, familiares, colaboradores, profissionais. Eu sou Rafaela Páscoa, fundadora e diretora da ADAP, e hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Seja bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quem é você. B, né, meu nome é Fábio Barbieri, eu sou terapeuta ocupacional, eu sou especialista em terapias holísticas complementar também, né. Eu trabalho atualmente no Hospital Waldemar de Alcântara, na unidade de ABC, mas eu trabalhei 9 anos no Hospital Geral de Fortaleza, no Ambulatório da Dor e Clínica Médica, né. Eu atendo pacientes como terapeuta ocupacional, eu já tenho uns 12 anos, 13 anos, né, tenho um tempinho já na área, e, tô nesse processo, assim, de atuação com pacientes com neuro, a psiquiatria, só dentro adulto, não atendo crianças, porque eu não sei trabalhar com pediatria, e também não sei trabalhar com TEA, assim, acho que eu sou o único TO que nunca trabalhou com TEA, eu sempre tenho medo de TEA. Sempre foi neuro, psiquiatria, parte de adultos. Enfim, esse sou eu no processo. É. Então, Fábio Barbieri, além de um amigo muito querido, uma pessoa muito especial, além da sua trajetória dentro da terapia ocupacional, caminha também na trajetória na terapia holística. Sim. Você pode falar também um pouquinho para a gente sobre esse teu trabalho? Posso. Assim, no HGF, eu fiquei 9 anos realmente, assim, trabalhando muito voltado mais para a terapia holística, né. Com acupuntura, massoterapia, reiki, constelação familiar, meditação, outras técnicas. No Waldemar de Alcân no HGF, eu comecei a desenvolver um método, Caminho da Consciência, que é um método em que tem como objetivo fazer análise dos fatores estressores do cotidiano que gera desequilíbrio homeostático. Aí eu fui atrelando um pouquinho a terapia ocupacional, que trabalha muito o cotidiano, muito esse viés. Eu estava tentando entender como que esse cotidiano influencia numa paciente com hipertensão, com gastrite, com fibromialgia. E eu comecei a entender que está realmente totalmente correlacionados, que não tem como você tratar uma hipertensão com acupuntura, se não auxiliar o paciente numa consciência do cotidiano. Sim. E isso foi, assim, interessante, porque eu percebi que por mais que eu trabalhe com terapia holística, por mais que eu entendo as técnicas e eu consiga integrar, eu percebi que trabalhar um sintoma, sem o paciente estar engajado no processo de reabilitação, não fluía, assim, o paciente ele conseguia encontrar seu equilíbrio homeostático. Uhum. Só que na nossa faculdade você sabe que eles não fazem essa associação de cotidiano, fatores estressores e adoecimento. Então eu tive que fiz minha especialização em fisiologia humana, para entender o processo de como que, como que o estresse influencia no desequilíbrio homeostático, que é através da teoria da alostase. Aí eu falei: "Opa, espera um pouquinho, então aqui tem um porquê da gente poder trabalhar esse cotidiano, e tem um porquê de solicitar para o paciente fazer uma autoanálise ou uma análise para que ele consiga encontrar seu equilíbrio", né. É um mecanismo, é uma ferramenta, por isso que é o caminho da consciência. Tá. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você falou agora há pouco que não se identifica com atendimento à pessoa autista, né, e que de certa forma tem um certo medo, um certo receio. Isso você acredita que é em virtude de quê? Falta de conhecimento? Eu acho que primeiro é conhecimento. Como eu nunca estudei pediatria, eu nunca estudei muito TEA, a gente se assusta com tudo que nós não temos conhecimento. Entendo. Segundo, eu acho que é a identificação. Tipo, eu conseguiria trabalhar com autista adulto, eu consigo trabalhar com autista adolescente, eu me vejo, eu vejo como que eu posso ver isso, atuar em cima disso. Mas pediatria nunca foi meu forte. Tipo assim, pediatria, recém-nascido, eu não tenho habilidade para isso. Hã. Eu tô te perguntando isso, porque assim, você enquanto terapeuta ocupacional, você fala muito do nosso contexto mesmo de vida, que é o cotidiano, É. né. Como que a gente pode impactar na autonomia do nosso paciente. E aí eu não sei se você já sabe, que a gente cresceu
A gente deixou de atender somente o público infantil. Hoje nós temos uma clínica, né, especializada no atendimento do pré-adulto, tá. E para a gente seria uma grande honra ter você aqui Ah. contribuindo, viu, com o nosso serviço. E aí, Fabinho, falar de você, falar da nossa relação, né, pessoal, assim, um grandíssimo amigo, eu queria que você trouxesse aqui à nossa memória o momento que você me escutou falar a primeira vez sobre a clínica Adaptra. Foi no Nami, foi no Nami. Eu estava na sua salinha de atendimento e você falou que iria montar uma clínica. Aí eu falei assim: "Ótimo, vamos montar, tô junto com você, mesmo que eu falei isso com você". E depois você chegou pra mim, acho que logo em seguida, falando que tinha alugado a casa. Aí eu: "Porque semana passada você falou que ia montar, e aí foi muito rápido, mas assim, a primeira memória que me veio foi na sua salinha de atendimento no Nami, que você falou que ia E montar. qual foi o primeiro sentimento que te veio? Ai, de eu me lembro que você tinha um objetivo de fazer a integração da equipe, né. Então e isso para mim era algo muito inovador, que eu nunca tinha visto. Então assim, era era uma sensação de orgulho e ao mesmo tempo, assim, de admiração pela sua ideia inovadora de trabalhar, principalmente na parte da reabilitação, que você sempre gostou muito desse processo. Então assim, e a forma como que você queria conduzir, a interação da equipe, era algo pra mim muito admirável. E você acha que eu encontrei resistência diante dessa minha proposta de trabalho? Sim. Sim, eu acho que a população ainda não estava preparada para. Talvez acho que hoje em dia, com essa conhecimento, essa abertura da equipe, do próprio paciente, acho que fica mais fácil. Mas acho que na época, acho que as pessoas não estavam entendendo muito, ou era físio, ou era fono, ou era TO. Hoje em dia, acho que a população entende mais do que é uma equipe multi, entendeu? Então hoje em dia entende que não dá para trabalhar um TE só com TO. Hoje meu sobrinho ele tem TEA, então eu vejo muito o meu tio falar da equipe, a importância da equipe. Então hoje em dia, eu trabalho com reabilitação neurológica, então meus pacientes entendem que precisa de TO, precisa de físio, precisa de pis, precisa de fono, então eles entendem mais a importância do papel da equipe, que eu acho que no 10 anos atrás não tinha tanto. E como é que você me vê gestora dessa clínica, hoje tendo ultrapassado todos esses obstáculos, essas resistências iniciais, e tendo alcançado uma equipe relativamente grande, uma equipe que chegou a ter 120 funcionários, 120 colaboradores de equipes diversas. Pode falar: "Luca, você expulso daqui, né". Porque olha, não sei como, porque assim, tem que ter muita coragem, muita. Eu estou fazendo mestrado em gestão, e eu descobri que gestão é tudo menos fácil. Certamente, Gestão em saúde é a coisa mais difícil do mundo. certamente. Quando eu falo que teve 120 funcionários, eu falo assim: "Meu Deus, você está bem? Se você precisa de terapia, você quer o rei, o que que você quer?". Porque eu posso imaginar que não deve ter sido fácil, amigo. Então assim, vitoriosa, assim, parabéns, assim, por você ter conseguido. Mas eu também adoeci. Né. Adoeci, a saúde mental é algo que hoje eu valorizo e dou muito mais importância, né, porque você como terapeuta holístico sabe muito bem disso, né, como um dos nossos sistemas desequilibrado, ele desorganiza e desequilibra todos os outros, né. Então isso me dá hoje, Fábio, a condição de querer cada vez mais olhar não para a saúde física apenas, mas olhar para a saúde do indivíduo, especialmente a mental. É, assim, uma coisa que eu não porque eu consigo migrar muito bem entre os corpos, né. O holismo me trouxe muito isso. Então, assim, quando eu trato um paciente da saúde física, eu não entendo por que que os teóricos trabalham saúde física, porque para mim é um ser. Então, assim, eu estou tratando um paciente com AVC, mas eu consigo brincar com a técnica da reabilitação física, mas ir pra saúde mental, para o corpo energético, tanta facilidade, porque está tudo conectado. Então, quando você fala para mim que você adoeceu emocionalmente, consequentemente, tenho certeza que também adoeceu físico, adoeceu Sim, mental, porque está tudo conectado. exatamente. Né, então essa hoje passa a ser mais uma missão de vida e um propósito, cuidar da saúde emocional das pessoas também, né. E se você pudesse me definir,
você me definiria de que maneira? Eu vou falar uma palavra que o povo falou lá fora, Fênix, que você tá sempre conseguindo se, mesmo estando embaixo, porque naquela época que eu estava mais só com você, eu sei que não foi fácil pra você. Fábio, então você fala que me define como uma fênix, né. E durante muito tempo a Rafaela se via no espelho e no seu reflexo via a Adapro. Automaticamente, como que você consegue definir a Adapro? Adapto. Numa dimensão, olha, sinceramente, foi bem autista. Assim, é isso comigo, é assim, é um espaço com uma equipe multi, que eu acho que você sempre idealizou, com uma excelência no tratamento de autismo. É isso como que eu vejo, adapto. Muito bom. E o que significa para ti acompanhar essa trajetória de 10 anos na Tenho clínica? muito orgulho de você, amiga, muito orgulho. Eu falo isso de coração. Eu sei disso. Eu vou chorar de novo, cara. Meu pa Vamos pular. meu padrão é histérico, é catarse. Eu vejo assim, eu me lembro, eu vejo assim, o começo. Era um caos, amiga. Eu nunca vou esquecer do dia que quebrou o espelho na piscina, que estava naquele caos, da gente tentando organizar tudo, porque tinha que organizar, porque tinha que começar a entrar. E eu me lembro que eu chegava, fez o atendimento, eu ia tentar te ajudar, era tanta coisa, e a gente tinha ainda que trabalhar com o campo energético do espaço, era tanta coisa que tinha lá. E depois depois eu dei uma me afastada, aí quando voltei eu vi você na outra casa, aí você falou que tinha que sair e tudo, que eu falei: "Foi bem melhor pra você", fiquei muito feliz. Aí depois eu distanciei, quando vi tinha 2 espaços, eu falei: "Gente, se eu sair daqui mais ficar 1 ano, vai ter 3 espaços já dá", porque assim, eu vai e volto, tenho espaço novo, né. Então assim, eu tenho orgulho de perceber o quanto que você conseguiu crescer, assim, s amadurecer e progredir seu negócio. Que legal. E se você tivesse que deixar uma mensagem para a equipe ADAPT, para aqueles que hoje fazem a ADAPT acontecer? Eu ia falar, eh, nós somos terapeutas, então o nosso foco sempre vai ser dar o nosso melhor para os nossos pacientes, porque no final é isso que importa. Muito bom. Isso tem a ver com a sua amiga? Com certeza. E você acredita que a ADAPT, ela deixa também o seu legado? Acho que sim, acho que vocês deixaram um legado, pa você marcaram uma história daqui para Fortaleza. Eu acho assim, que assim, todo mundo que eu falo que tem TEA, falam de Adapto. Então assim, tá no boca do povo, está na boca do povo porque tá fazendo um bom trabalho, né. Então acho que vocês já fizeram uma boa história e tem muita coisa para fazer progredir. E eu tenho muito orgulho de ter você feito parte ali daquela essência, né, desse processo de construção. Eu fiz e faço questão de trazer a história do começo da Adaptro, porque vocês foram Adaptro junto comigo, né. Nossa, aquilo Vocês vestiram essa camisa junto comigo e eu verdadeiramente acredito que sucesso era aquilo que eu tinha lá atrás, porque eu ainda não tinha nada para oferecer, mas eu tinha vocês tão entregues ali àquela causa, sabe, compraram o meu sonho junto comigo e fizeram gente, ela montou um acontecer. espaço de terapia holística para eu atender. Eu quando eu cheguei, tinha um papel, tinha meia luz de cromoterapia, tinha uma sala de atendimento, fiquei pasmo, falei: "Como é que uma pessoa monta uma sala para mim?" E ela falou que era, né, e eu via que ela queria mesmo que eu tivesse um processo, né. Então assim, você montou uma sala para o recém-formado atender. Então agradeço pela confiança, né, em uma sala. Fábio, eu acredito no ser humano, independente do tempo de formação. A qualidade humana, ela fala muito mais alto do que qualquer formação técnica. É. E eu se tem uma coisa que eu sou muito grata a Deus, é o dom que ele me dá, de reconhecer isso nas pessoas.
o talento de servir. Tinha sempre uma pergunta que eu gostava de fazer aos meus funcionários, em momentos de entrevista: "Você serve para trabalhar?", né, que é uma pergunta simples, "Você serve para trabalhar ou trabalha para servir?". Pode parecer simbólico, pode ser simples, uma pergunta simplória, mas isso no frigir dos ovos faz toda a diferença. Quando você trabalha apenas com o objetivo de ter o recurso no final do mês, é uma coisa, mas quando você trabalha com a entrega do processo, Com o certeza. resultado final, sem sombra de dúvida, é outro. O nosso foco é o bem-estar do paciente, é a independência totalmente do paciente. Nós somos terapeutas ocupacionais e por mais que a gente, eh, vai para uma gestão, vai para uma pessoa chique, empreendedora, famosa, rir da pobreza, eh, sempre seremos terapeutas ocupacionais nessa vida. Antes de qualquer coisa, seres humanos. Antes de qualquer formação. Hum. Então é isso, Fabinho, eu tenho, assim, muito orgulho mais uma vez de te receber aqui, de conhecer um pouco da tua trajetória, né. A clínica hoje, ela retorna um pouquinho daquilo que no início a gente sonhou, que é cuidar de pessoas, não cuidar de um diagnóstico, mas cuidar de Sim. vidas. É, mas isso eu percebi me lembro muito que você tinha essa filosofia mesmo, sabe. E era isso que me deixava, assim, eu admirava em você. Como é que você conseguia, ter essa visão para o ser, não para uma patologia, entendeu. Então, eu me lembro que a gente tinha era a casa do Prex, então tinha essa salinha aqui, essa salinha do adulto, essa salinha de criança, vamos fazer com eu não ouvia muito você falar de patologias, eu via você falar: "Vamos tratar o ser humano, vamos cuidar do ser humano". Então, isso é a sua essência. E é algo que eu quero levar para a vida, né. Então, fica o meu convite, para no momento mais oportuno, você voltar para dentro da clínica Adapro. Acredite, o seu fazer ele pode contribuir muito para a pessoa autista também, tá bom? Então eu queria deixar o meu agradecimento, né, esse nosso contato ele só recomeçou no dia de hoje, tá? E é isso, Obrigado. tá bom? Muito obrigada de coração. Obrigado. E eu quero agradecer você que esteve conosco nesse podcast e te convidar para vir nos conhecer pessoalmente ou através das nossas redes sociais. Até a próxima.